Olá, bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre Êxodo, no capítulo 20, e o versículo 2, onde diz assim, ó, os 10 mandamentos ou o delágulo. O segundo mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de minha face. Ou seja, nós não podemos ter outros deuses que não seja Deus, que não seja o Senhor. Como, por exemplo, imagem de escultura. Aqui o Senhor disse, ó, não terás. Quando o Senhor diz assim, não terás, não é para ter mesmo. Você não pode adorar, você não pode se prostrar para imagem de escultura. Isso aí é espantalho, é pecado. Está aqui na Escritura. Olha só, está aqui, ó, os mandamentos do Senhor. Aqui, ó. Pode olhar. Certo? Você não pode se prostrar para espantalho. Você tem que adorar a Deus, você tem que amar a Deus, você tem que amar Jesus Cristo. Porque foi Ele que morou na cruz para vos salvar. Foi Deus que fez todas as coisas. Foi o Senhor Jesus Cristo. Assim, então assim, ó, não tenha dentro de sua casa imagem de escultura, não tenha dentro de sua casa essas esculturas, esse gesso, essas pedras, esses plásticos que vocês pensam que é santo, que é uma imagem, não é. Sabe, não é para respeitar essas imagens de escultura. Jesus mesmo disse que isso é espantalho, tá lá em Baruque, que não é para ter medo. A pessoa que diz assim, tem que respeitar um pouquinho, é uma pessoa usada pelo demônio, certo? Usada pelo demônio. Uma pessoa que diz assim que tem que respeitar, que não pode falar, é uma pessoa usada pelo demônio. Se Jesus disse que no 10 testamento e o segundo diz assim, ó, não terás outros deuses, não é para ter mesmo, porque é algo dos demônios. Tanto a pessoa que adora essas imagens e essas esculturas que são feitas pela mão de homem, certo? Essas pessoas que fazem isso, se continuar nesse erro, o fim da vida dessas pessoas será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E a pessoa que diz assim, tem que respeitar, não pode falar, é outra pessoa que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essas pessoas que fazem essas coisas, essas pessoas que mentem para vocês, essas pessoas que dizem que tem que respeitar, que não pode faltar com educação, essas pessoas são os anticristo. Essas pessoas são o próprio demônio, certo? Não é para respeitar essas imagens de escultura. E essas imagens de escultura são a mesma coisa que tijolo, não serve para muita coisa. O tijolo serve para fazer casa e essas imagens de escultura servem para afastar vocês da presença do Senhor, da presença de Deus. Essas pessoas que falam essas coisas que tem que respeitar, não pode ofender, essas pessoas são os anticristo. Certo? Essas pessoas são ao contrário de Cristo. Se Jesus disse que não é para ter, aí essas pessoas dizem assim, tem que respeitar. Como que ser, que pode ter que não tem problema. Não, tem problema sim. Não pode ter, não é para ter. Essas imagens de escultura são algo de Satanás, sabe? É algo do demônio. Sabe, não é coisa que vem da parte do Senhor. Se fosse para ter, aqui no Segundo Testamento diria assim, não terás outro Deus além de mim, mas quem tiver tem que respeitar. Jesus teria escrito isso, mas não está escrito. Por quê? Porque não é para ter, é algo do demônio. Então, assim, não tenha isso em sua vida, em sua casa. Jesus disse assim nas Escrituras, se alguém convidar você para andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. O que é 2 milhas? É falar a verdade em cima da verdade, certo? E tem que falar a verdade. É pecado, é pecado, é pecado. Jesus disse, não terás. Ele não disse assim, não tenha. Ele disse, não terás. Isso aí é mais do que o dobro para não ter, que não é para ter mesmo. Quando Jesus diz assim, se uma pessoa te convidar para ir 1 milha, vá com ela 2. O que Jesus está dizendo assim? Acompanhe ela até o final. Se a pessoa às vezes tem um dom do Espírito Santo, ajude ela a ter outro. A pessoa às vezes tem o dom de cantar um louvor ali, mas não tem um dom assim para ensinar. Tem que ensinar a pessoa, ajudar a pessoa até o final para a pessoa aprender, certo? Tem que buscar a pessoa, tem que ensinar a pessoa.
Então diz assim, ó, não fará para ti, ó, escultura, nem figura alguma, do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Certo? Aqui Jesus está dizendo, não fazer figura. Sabe essas pessoas que têm, tipo assim, uma foto, um retrato, essas coisas, dessas imagens da escultura, que colocam como se fosse algo santo e não é? Essas pessoas estão pecando. Se Jesus disse que não é para ter, tem que pegar e tacar no fogo. Sabe? Não é para respeitar esses demônios. Isso são demônios. São coisas usadas por Satanás. Isso é algo demoníaco. Se Jesus disse assim, não terás e não fazer, e não adorarás e não se prostrar, não é para fazer mesmo? Se a pessoa diz assim, mas tem que respeitar, porque isso, porque aquele outro, é uma pessoa usada por Satanás. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa de bem, que você tem filho, certo? Se você tem consciência, se você ama a tua vida, se você quer ir para o céu e quer que os seus filhos vão para o céu, tem que ensinar a verdade. Se você ensinar errado, o que acontece? A criança vai aprender errado, ela vai chegar e dizer, não, pode ter que não tem problema. A pessoa está induzindo o outro a ir para o inferno. Então assim, não ensine, fale a verdade para o seu filho. Desde criança, Jesus disse, coloque a criança no caminho que se deve andar e nunca mais ele se desviará dele. Tem que ensinar a criança desde pequeno a falar a verdade. Certo? Então assim, não adianta dizer assim, que nem tem pessoas que dizem assim, tem que respeitar. Não. Aí depois diz assim, querem respeitar as imagens de escultura, querem dar fé na igreja, querem chamar os outros de mentiroso, querem chamar os outros de acusador, riem, debocham, aí pensam que tem o Espírito Santo e não tem. São pessoas charlatanas, pessoas mentirosas, pessoas usadas pelos demônios, certo? Tem que se cuidar com essas pessoas. Essas pessoas são pessoas que seduzem você, que arrastam vocês para o inferno. Se na igreja de vocês, no templo de vocês, tem pessoas que ensinam essas coisas para vocês, peçam para eles qual é o segundo e o terceiro mandamento. O segundo mandamento diz assim, não terás. Se Jesus aqui no segundo mandamento está dizendo que não é para ter, por que esses templos de vocês se prostram para essas imagens? Pergunte para o líder da igreja de vocês se é certo isso daí. Não esqueça, Êxodo, no capítulo 20, no versículo 2 e 3, fala sobre escultura e sobre imagem. Certo? Essas pessoas que ensinam isso, essas coisas, essas pessoas que dizem que é para respeitar, essas pessoas são usadas pelo demônio. Sabe? E para você falar a verdade, não existe alguém querer dizer para você que não pode falar. Vocês têm que tapar a boca desses charlatões, certo? Tapem a boca dessas pessoas mentirosas que estão levando vocês para o inferno. Não pode ter. Ensine seu filho desde criança, certo? Não ensine seu filho ao contrário. Ensine-lhe a verdade, certo? Assim, final de semana vai ter Santa Ceia nas igrejas. Eu sou bem sincero dizer para vocês, não participe da Santa Ceia, certo? Vocês ensinam errado, certo? Vocês dão véu na igreja para as pessoas tomar, vocês acusam as pessoas, vocês mentem, vocês debocham as pessoas, vocês ridem as pessoas e vocês tomam Santa Ceia achando que está tudo bem, que está tudo certo, não é? Vocês são pessoas usadas por Satanás, certo? Eu amo a minha família, amo meus filhos, meus netos, amo todos eles. Da mesma forma, não existe. Eu ensino certo, sabe? O pai tem que ensinar certo para os seus filhos, para os seus genros, seus netos, de geração em geração. E tem que falar a verdade. Se eu ser bem sincero dizer para você, no final de semana eu não vou na igreja. Vou ali na pracinha de Caibi, vou sentar no banco da praça ali, vou ficar ali pela frente do Pavã, do Mercado Pavã, vou ficar ali ouvindo o louvor, que eu ganho mais do que participar de algo dos demônios. Sabe? São coisas do demônio. É melhor a sinceridade, sabe? Você ser sincero para uma pessoa ir para o céu do que você participar de coisas demoníacas e ir para o inferno, sabe? Não tenho nada contra ninguém. A única coisa que eu quero é defender o evangelho, sabe? É falar a verdade para as pessoas, que as pessoas conheçam a verdade, para que esses demônios não venham enganar vocês, sabe? São demônios. Pessoas que debocham, pessoas que escarnecem, pessoas que riem. Então, assim, se você é uma pessoa boa, se você tem consciência, certo? Não participe da Santa Ceia. Não vá, eu não vou. Nem quero que os meus filhos vão.
a minha família vá. E da mesma forma eu quero que a sua família também não vá, não participe. Sabe? Não participe disso. Está aqui nas escrituras, fala. Jesus disse, está lá em Coríntios, o homem examine-se a si próprio. Sabe? Então, assim, não participe. É a mesma coisa. Você tá ali, sabe, num lugar que nem lá na época que tem aquele demônio, aquele Melco, sabe? Era uma imagem, tipo uma pessoa grande, sabe? Era de ferro. Ela tinha na frente do peito dela, tinha tipo uma fornalha. E dentro dessa fornalha eles faziam fogo. E jogavam as crianças ali dentro e fechavam para esses demônios. Sabe? É a mesma coisa que você participar disso e não fazer nada para defender uma criança. Você tem que defender a criança da mão dos demônios, que eles querem jogar os seus filhos no inferno. Sabe? E se vocês olhar nesse negócio na frente ali, tem uma estrela. Eles falam estrela de Davi. Aquela estrela é um símbolo dos demônios. Sabe? Que tinha no peito, no tórax daquela imagem de escultura. Então, assim, não deixe seus filhos na mão de pessoas que querem oferecer, que querem lançar eles, como faziam naquela época, na mão dos demônios, trazer para os dias de hoje. Você não pode pegar o seu filho e levar ele para a mão dos demônios. Tem que tirar, tem que falar a verdade, tem que ser sincero, certo? Então, assim, não vá, não participe. Eu amo minha família, amo meus filhos, amo todos eles, meus netos, minhas netas, todos eles. Da mesma forma, você tem que amar a sua. Assim como Jesus ama cada família. E da mesma forma nós temos que amar cada família. Falar a verdade para livrar eles do fogo do inferno. Porque nas escrituras diz, tomar cuidado para que o seu refúgio não seja no inferno. Essas pessoas que falam essas coisas estão indo para o inferno e querem arrastar outras pessoas junto. Essas pessoas que falam, você tem que respeitar, não tem problema, pode ter, porque Jesus não vai falar nada. Essas pessoas são o próprio demônio. São os próprios demônios. Tem que tomar cuidado com essas pessoas. Preste atenção nessas pessoas. Fiquem longe dessas pessoas. Certo? Eu não vou final de semana. Não vou no culto. Eu posso ir quarta-feira, mas sábado e domingo eu não vou. Sabe? Não vou mesmo. É perigoso. Tome cuidado. Eu peço que nesse início dessa semana, nessa manhã, sabe, você seja uma pessoa assim abençoada no seu trabalho, em sua casa, com suas famílias, com os netos, com todos, tá bom? Seja uma pessoa sã, assim sã, que eu digo assim, uma pessoa consciente da verdade. Sabe, não participe de Santa Ceia. Não vá, eu não vou. Sabe, eu vou ficar em casa. Ficar em casa não, vá na praça, ali na frente na praça, ali na pracinha, vou ficar por ali sentado, escutando um louvor que é bem melhor, tem que ser sincero, sabe? É a mesma coisa que você dizer assim, mas pode ir que não tem problema. Não, tem problema sim. Tomar cuidado, não participe dessas coisas, sabe, desses charlatões, desses mentirosos que estão mais interessados no teu dinheiro, nos teus bens materiais por interesse, pelo lucro, do que pela tua alma e para o céu. Sabe, para eles tanto faz como tanto fez. Se você ir para o inferno, se você ir para o céu, eles não estão nem aí. O que eles querem saber é de lucro, eles querem mentir para vocês, enganar vocês por causa disso. Então, assim, se Jesus disse que não é para ter imagem de escultura em casa, se Jesus disse que não é para fazer tipo aquelas fotografias, não é para ter mesmo, é para falar a verdade. Jesus disse, está lá em Baruque, 72 versículos, que não é para temer essas imagens de escultura, que é para falar a verdade. Se Jesus manda eles falar a verdade, nós temos que falar a verdade também. Nós estamos vivendo no amor, na graça, na sinceridade. Certo? E é dessa forma que nós temos que amar e respeitar vocês, as suas famílias, na verdade e na vida, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe seus filhos, sabe? Orem pelos seus filhos, orem por cada família da terra, orem para Deus que toque com a palavra no coração dessas pessoas, que parem de fazer guerra, que parem de mentir, que parem de enganar vocês, que essas pessoas possam, às vezes que estão passando por dificuldade, sempre ter uma pessoa que ajude com alimento, com alguma coisa, tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que Ele abençoe vocês, tá bom? E não deixem o inimigo, não deixem Satanás seduzir vocês pela mentira, que essa é a pior coisa que tem, é uma pessoa que induz você ao pecado, sabe? A pessoa está induzindo vocês ao pecado para vocês cair numa armadilha de Satanás, certo? E depois disso o que acontece? Essas pessoas ficam rindo e debochando da tua cara, são pessoas usadas pelos demônios,
sabe? São usadas pelos demônios. Tem que tomar cuidado com essas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, pergunte pelo líder da igreja de vocês sobre os 10 mandamentos. Se Deus disse assim que não é para ter, por que eles induzem vocês a ter? Não esqueçam isso, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.